recadinho rápido para você que está participando aqui do Cona Fiscal. Dos dias 10 a 20 de outubro estarão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de Formação em Analista Fiscal. Você que quer se qualificar na área fiscal e alcançar resultados que até hoje você não conseguiu, você precisa conhecer esse programa de treinamento completo, que você terá acesso durante um ano, que é comigo e o professor Marcos Lima. Se você tem interesse, tem um formulário de pré-inscrição lá embaixo. Garante a tua pré-inscrição, as vagas são limitadas. Um forte abraço e eu te vejo lá. Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra. Sejam bem-vindos ao Cona Fiscal, o Congresso Nacional da Área Fiscal. E hoje nós falaremos sobre gestão fiscal de estoques e o bloco K. Esse tema de extrema relevância para todas as empresas comerciais e com certeza você que atua na área fiscal já deve ter se deparado com problemas de autuações por omissões de entrada, por omissões de saídas, ou até mesmo em algum momento já deve ter se preocupado com a gestão do cadastro de produtos do seu cliente, como que essas informações estão sendo tratadas, e é isso que nós vamos trabalhar com profundidade aqui neste conteúdo de hoje, nessa palestra. Nós vamos trazer exemplos práticos e reais do dia a dia de empresas comerciais, que com certeza pode ser também a realidade da empresa que você trabalha, do seu cliente e que você vivencia no seu dia a dia. Bom, a proposta principal do Cona Fiscal é trazer conteúdos da área fiscal que sejam aplicáveis, práticos, relevantes para você que de verdade trabalha no setor fiscal. A gente não quer aqui chover no molhado, trazer mais conversa, mais teoria a respeito da área fiscal. Não. Todas as pessoas que nós selecionamos para participar desse congresso são pessoas que têm atuação prática no setor fiscal e que vão colaborar para que a sua vida no setor fiscal seja mais fácil. Beleza? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo uma pequena contextualização. Afinal de contas, por que é importante a gente estudar gestão fiscal de estoques? Bom, pessoal, de maneira extremamente otimista, eu estimo, com base nas autuações fiscais publicadas pela maioria das secretarias de fazendas e também pela Receita Federal do Brasil, que 90% das empresas comerciais tenham problemas nos seus estoques. E é muito interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque muitas vezes, quando a gente chega na prática, no dia a dia, para conversar com um empresário ou com algum profissional da área fiscal, algum contador que milita ali na área fiscal, que trabalha com assessoramento tributário e vai conversar sobre a importância de se fazer gestão de estoques, as pessoas dizem assim, não, Felipe, mas isso não é novo. Isso é uma coisa que eu já me preocupava há bastante tempo, que a gente já tinha que fazer correto desde lá de 1970, do ajuste CINEF sem número. Isso é verdade. Desde 1970, que você é obrigado a manter o livro de registro de inventário. Sem sombra de dúvida, isso é uma realidade. Todos nós tínhamos que mandar para o fisco, essa informação já era prestada, primeiro em livro, em papel, no segundo momento você fazia isso por meio de arquivos eletrônicos, no formato Sintegra, no formato GIF, no formato GIA em alguns estados, mas hoje nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Você imagine aí de maneira muito simples, que antes da gente falar de escrituração fiscal digital, como é que o fisco fazia a fiscalização dos estoques fiscais? Era utilizado para calcular o estoque final de uma empresa comercial, a fórmula bem comum que você deve ter estudado lá na aula de contabilidade de custos, de que o estoque inicial vai ser igual ao estoque inicial, mais as compras, menos as vendas. Beleza. Só que você imagine aí lá em 1990, quando você entregava um livro de inventário em papel para um fiscal. Lá você estava dando o estoque final, a posição final de estoque de uma determinada empresa naquela data. Só que para que o fiscal pudesse chegar à conclusão de que havia ali uma possível omissão de entrada ou uma omissão de saída, ele teria que analisar todos os seus documentos fiscais de entrada e todos os seus documentos fiscais de saída, além de também ter que pegar o teu inventário inicial. Ou seja, essa missão era quase que desumana. Nenhum fiscal conseguiria fazer isso com 100% de certeza e de segurança. Então nós vivíamos momentos distintos, onde era impossível para a fiscalização tributária, naquele momento,
fazer um real diagnóstico sobre o teu estoque fiscal, conseguir detectar se de fato aquele estoque fiscal que você estava informando na obrigação tributária, seja ela física ou por meio de arquivo magnético, era de fato verídica. Para vocês terem uma ideia, quem trabalha no setor fiscal há mais tempo, com certeza deve ter passado por isso, eu passei por isso. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe que eu tenho uma formação que vem muito de dentro da área fiscal, eu vivencio a área fiscal, vivenciei a área fiscal e vivencio até hoje de maneira muito prática, no dia a dia, sabe que eu passei por muitos trabalhos dessa natureza e eu me lembro que o fiscal chegava a parar as operações da empresa e contar o estoque físico das empresas, para ver se aquele estoque ele tinha relação direta com o inventário informado na obrigação tributária. Isso é um cenário que hoje praticamente não existe. Hoje é completamente inviável para qualquer negócio parar para atender uma fiscalização cujo objetivo seja fazer a contagem física de itens. Isso praticamente não acontece mais. Porém, no passado, essa era a única forma que o fiscal tinha de verificar se o teu estoque fiscal apresentado na obrigação tributária batia com o da realidade. Só que com o passar dos anos, com o advento da nota fiscal eletrônica, pelo ajuste CINEF sem número, pelo ajuste CINEF 07 de 2005, depois pela entrada em vigor do SPED fiscal, do livro de registro de inventário dentro do SPED fiscal, bloco H, e daqui a bem pouco tempo, com um número maior de empresas estando obrigadas a prestar as informações dos seus inventários, dos seus estoques, no bloco K do SPED fiscal, essa realidade muda completamente. É um cenário totalmente diferente. Inclusive, em resultado de fiscalização publicado pela Receita Federal no início do ano de 2018, ela revela que um dos fatores que fizeram com que a União, com que a Receita Federal batesse recorde de autuações, são as novas infrações. E essas novas infrações, muitas delas são provenientes da utilização das escriturações fiscais. Hoje, um cenário com escriturações fiscais digitais, ele é um cenário completamente diferente desse que eu acabei de dizer para você no passado. Mas antes da gente evoluir, é importante que a gente só se situe em que momento realmente nós estamos. Nós estamos vivendo a terceira fase das escriturações fiscais. As escriturações fiscais, elas começaram, como eu já mencionei anteriormente, lá no ajuste CINEF sem número de 1970, onde ele dizia que o contribuinte do ICMS, ele era obrigado em manter em cada um dos seus estabelecimentos livro de entrada, livro de saída, livro de apuração do ICMS, livro de inventário, livro de controle da produção e do estoque, livro de apuração do IPI, livro de termo de ocorrência. Isso tudo eram obrigações que deveriam ser mantidas em papel. Existiam modelos de livros. Você chegava numa papelaria e comprava um livro do modelo P3, era um livro de controle da produção e do estoque, um livro de modelo P7. Cada livro havia um modelo pré-determinado. Eu lembro, eu converso com pessoas que entraram na área fiscal nessa época e elas relatam que o grande diferencial para se trabalhar na área fiscal naquele momento era ter a letra bonita. Era contratado quem tivesse a melhor grafia, né? Eu até brinco em sala de aula hoje em dia e digo que se isso continuasse até os dias de hoje, tinha muito mais gente desempregada, né? Porque o pessoal não tem nem o costume de escrever mais hoje em dia. Depois, pessoal, nós evoluímos. Nós chegamos no segundo momento da escrituração fiscal, onde a escrituração fiscal ela passou a ser informatizada. E o que é uma escrituração fiscal informatizada? Nós ainda não estamos falando de um modelo digital. A escrituração fiscal informatizada é aquela que utiliza um sistema eletrônico para o procedimento de escrituração. E o que é o procedimento de escrituração? Nada mais é do que o registro das operações fiscais. Então, as tuas operações de entrada, as tuas operações de saída, elas serão registradas em um sistema informatizado. Eu me recordo que eu entrei na área fiscal nesse tempo, aonde eu cheguei no escritório para fazer o meu primeiro estágio. Me lembro muito bem, eu sempre conto também isso em sala de aula, que antes de fazer ciências contábeis, antes de ser contador, eu fiz o curso técnico em contabilidade.
E para terminar o curso técnico em contabilidade, nós precisamos fazer um estágio. E aí eu me lembro muito bem que para concluir o meu estágio, eu precisava ir para dentro de um escritório de contabilidade e ter aquela experiência prática. E eu me recordo que no curso técnico, esse estágio tem duração de 1 mês. E eu lembro que eu saí com um formulário de estágio debaixo do braço e fui nas empresas de contabilidade que tinham no meu bairro, atrás de uma oportunidade para poder estagiar e concluir o meu curso. E aí eu lembro que nas 4 primeiras empresas que eu fui, nenhuma delas havia oportunidade de estágio. Aí na 5ª empresa de contabilidade, quando eu cheguei, eu perguntei, rapaz, eu estou precisando de um estágio. Aí a pessoa me respondeu, não tem vaga não. Eu disse, não, mas é de graça. Aí a pessoa, pô, peraí, que abriu um agora. E a partir daquele momento eu fui contratado para o estágio, que era de 1 mês, e eu acabei passando ali 6 meses. E aí eu me lembro bem que eu fui colocado no setor fiscal, para estagiar na área fiscal. E eu tinha uma expectativa, que era aprender a apurar tributos, aprender a mandar as obrigações acessórias, aprender sobre a legislação tributária, a interpretação e aplicação da norma tributária. Inocente, achei que era isso que a gente fazia no setor fiscal. Mal sabia eu que quando eu chegasse no setor fiscal, já havia ali me esperando uma pilha enorme de notas fiscais para ser digitadas no sistema. E nesse segundo momento, nessa segunda fase da escrituração fiscal, quando ela era simplesmente informatizada, a principal qualificação para você atuar no setor fiscal era ter a letra bonita. Na primeira fase era ter a letra bonita, na segunda fase era saber mexer no computador. Por quê? Porque nem todo mundo tinha computador em casa. Então, saber mexer no computador já era um diferencial. Você que tinha um mínimo de experiência no uso de um computador, você tinha ali um grande diferencial para trabalhar na área fiscal. Perceba o seguinte, eu acabei de te mostrar 2 cenários da área fiscal aonde o profissional que estava atuando não precisava de conhecimento técnico fiscal nenhum. No primeiro caso, eu falei que o cara precisava ter a letra bonita. No segundo caso, eu te falei que ele precisava saber mexer no computador. Pessoal, o cenário no terceiro modelo das escriturações fiscais é completamente diferente. Aí você diz assim, ó, professor, mas por que a gente está falando sobre a escrituração fiscal, sobre competências para trabalhar com a execução da escrituração fiscal? O que isso tem a ver com gestão fiscal de estoques? Absolutamente tudo. Tudo. A escrituração fiscal, como eu acabei de te dizer, ela é o local onde você faz o registro das operações fiscais. E o ICMS, ele é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços, conforme está lá no artigo 155 da Constituição. Então, se nós temos no ICMS um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, então tanto as tuas operações de entrada de mercadorias, como as tuas operações de saída de mercadorias, eles vão sofrer a incidência do ICMS, ou pelo menos ensejar no fato gerador do tributo. Não necessariamente significa que o tributo deverá ser pago, mas vai haver ali o surgimento de um fato jurídico que seja no fato gerador. Então, se nós temos dentro da escrituração fiscal a movimentação das operações fiscais, a movimentação da circulação de mercadorias, existe dentro da escrituração fiscal um grande termômetro que indica se uma empresa está sonegando o ICMS. E esse termômetro é o estoque, é o inventário. Porque você imagina o seguinte, se aparece mercadoria do nada, significa que você comprou sem nota. Se desaparece mercadoria do seu estoque do nada, significa que você vendeu sem nota, que você omitiu receita. Então, olha como as coisas vão se encaixando. A gente estava falando sobre a evolução que a escrituração fiscal passou ao longo dos anos. A gente veio falando sobre o procedimento de fiscalização ao longo dos anos, que o fiscal ele ia precisar pegar documento por documento, que ele ia precisar pegar livros físicos, até que a gente contextualizasse isso e chegasse no momento que nós vivemos hoje, aonde a tua escrituração fiscal ela é digital. Perceba que interessante. Qual é o principal insumo da escrituração fiscal? Eu não estou nem falando de SPED, pessoal.
Eu costumo usar muito esse raciocínio, porque quando a gente fala de SPED, as pessoas geralmente travam, porque tem ali uma resistência ao SPED. Nós estamos falando aqui de escrituração fiscal. Qual é o principal insumo da escrituração fiscal? O principal insumo da escrituração fiscal é o documento fiscal. Porque é a partir do registro do documento fiscal que você vai elaborar a sua escrituração fiscal. Então imagine que esse documento fiscal é ele que acoberta a circulação da mercadoria. É uma empresa comercial que compra mercadoria, vem acobertada por uma nota fiscal eletrônica. Quando ela vende mercadoria, ela vai emitir uma nota fiscal eletrônica, ou uma nota fiscal de venda a consumidor eletrônica, ou um cupom fiscal emitido por SF, ou até mesmo um cupom fiscal eletrônico. Então percebam que o principal insumo da escrituração fiscal é o documento fiscal eletrônico, é o documento fiscal. Então, se esse documento fiscal ele carrega informações da escrituração fiscal, nós temos a conclusão de que é nessa escrituração fiscal que problemas na emissão desses documentos serão apresentados. Bom, pessoal, então eu acredito que tenha ficado claro para você que qualquer problema que acontecer nesse documento fiscal eletrônico, ele vai ser exibido, isso vai ser evidenciado na escrituração fiscal digital. E essa escrituração fiscal digital vai carregar informações do teu estoque. Então hoje nós vivemos uma terceira fase da escrituração fiscal, onde a escrituração fiscal ela é digital e os documentos que compõem essa escrituração também. E é muito importante a gente refletir sobre o seguinte: muitos dos problemas que existem hoje não existiam no passado. Por quê? Porque você imagina assim, ó, antigamente você não se preocupava nada com qual era o código do produto, com qual era a unidade de medida desse produto, com qual era o fator de conversão desse produto, com qual era a nomenclatura desse produto, com reutilização de códigos, com reaproveitamento de códigos, para produtos semelhantes e similares. Isso tudo são circunstâncias que vieram a fazer parte da nossa rotina do setor fiscal a partir do incremento da nota fiscal eletrônica. Só que, hoje em dia, boa parte dos autos de infração, de omissões de entradas e omissões de saídas, são em empresas que não compraram nada sem nota e não venderam nada sem nota. Aí você diz, mas professor, como é que isso é possível? Como é que a empresa não comprou nada sem nota, não vendeu nada sem nota, e ela vai ser autuada por omissão de entrada e omissão de saída? Exatamente por problemas na gestão fiscal dos estoques, por problemas no cadastro de produtos. E é isso que nós vamos explorar profundamente nesse treinamento, certo? Bom, pessoal, feita essa contextualização aqui, foi uma pequena introdução, a gente vai começar a explorar um pouco mais esse cenário, certo? E é importante, pessoal, a gente deixar uma coisa bem clara. Eu venho batendo nessa tecla já faz algum tempo e eu, ultimamente, tenho sido cada vez mais incisivo em dizer que a área fiscal e tributária não é mais local para amador. Isso pode parecer meio terrorista, pode soar meio terrorista para você que está me assistindo, mas o objetivo é esse mesmo, tá? Porque eu preciso dizer para você que o setor fiscal ele é uma bomba relógio. E ele vai explodir. Pode explodir na sua mão ou pode explodir na mão de outra pessoa. E a forma como você lida com o setor fiscal determina se você é um perito, se você é um profissional qualificado ou se você é um amador que vai ter só uma bomba nas suas mãos estourando a qualquer momento. E isso, pessoal, é importante que fique bem claro para você que trabalha no fiscal, tá certo? Eu quero lhe fazer medo mesmo, o objetivo é esse. Por quê? Porque imagine o seguinte, eu disse para vocês que nos 2 primeiros momentos da escrituração fiscal, quando ela era em papel e quando ela era informatizada, os conhecimentos necessários para você atuar no setor fiscal eram, primeiro, ter a letra bonita. Segundo, saber mexer no computador. Pessoal, isso acabou. Acabou completamente. Qualquer pessoa hoje que for atuar no setor fiscal, ele tem que entender no mínimo, da legislação fiscal do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS. Se a pessoa não entender da legislação fiscal desses tributos, ela está correndo um risco altíssimo e o pior de tudo, sem saber muitas vezes.
E aqui eu queria chamar a atenção para algumas coisas ainda mais profundas nessa reflexão a respeito da escrituração fiscal. A escrituração fiscal, pessoal, ela é dividida em 3 momentos distintos hoje. Nós temos o momento pré-escrituração, o momento da escrituração e o momento pós-escrituração, certo? Então imagine o seguinte, por que o momento pré-escrituração? É o momento em que o documento fiscal ele é emitido, porque esse documento fiscal vai ser insumo da escrituração fiscal. O momento meio, que é o momento durante a escrituração fiscal, é quando você, por exemplo, que está me assistindo e que trabalha no escritório de contabilidade, recebe aquela nota fiscal para fazer o registro no sistema e gerar as apurações fiscais. O momento pós-escrituração é o momento de validação, de auditoria, de análise da escrituração fiscal. Se você parar para refletir, você vai chegar a uma conclusão muito óbvia, que geralmente é empregado esforços técnicos somente nas etapas de escrituração e na etapa pós-escrituração, que é onde geralmente existe ali um profissional da contabilidade envolvido, alguém com experiência no setor fiscal. Só que nós acabamos de chegar à conclusão de que o principal insumo da escrituração fiscal é os documentos eletrônicos. Então, a etapa mais importante da escrituração fiscal é a etapa prévia, é a etapa de preparação, é a etapa da emissão do documento, do cadastro de produtos, do registro da entrada das mercadorias. E, geralmente, eu posso dizer assim com uma certa segurança, que em mais de 95% das empresas, quem atua nesses setores não tem preparo técnico para estar lá. Pense aí um minuto. Será que no seu cliente, na empresa que você trabalha, a pessoa que emite nota, a pessoa que dá entrada nas mercadorias, a pessoa que faz cadastro de produtos, tem conhecimento da área fiscal? Tem conhecimento de tributos? Conhece a legislação desses tributos que eu mencionei agora há pouco? Sabe o impacto de definir um código incorreto de um produto, de ter uma duplicidade do cadastro de produtos, de errar um fator de conversão, de fazer uma classificação de tipo de item incorreto? É bem provável que a sua resposta seja não. Essa pessoa não possui esses conhecimentos. E aí, nesse momento, eu queria até fazer uma reflexão mais ampla a respeito disso. Você, profissional da contabilidade que está me assistindo, você estudou na faculdade sobre a legislação desses tributos de maneira profunda? Você estudou PIS, você estudou COFINS, você estudou ICMS, você estudou IPI de maneira profunda? Você se sente seguro ao sair da faculdade? Naquele momento que você saiu da faculdade formado como contador, você se sentia seguro e apto a trabalhar com esses tributos? É bem provável que a sua resposta também seja não. E é muito interessante, pessoal, que isso já é um impacto muito violento. A gente refletir que a principal profissão que lida com tributos no Brasil forma profissionais que não têm conhecimento técnico específico sobre tributo. Olha que absurdo, né? E é por isso que hoje trabalhar no setor fiscal representa um alto risco. Ser de setor fiscal é você ter uma bomba relógio nas suas mãos. Como vocês podem ver na tela, aí eu gosto muito dessa imagem que mostra uma bomba relógio. Ela exemplifica 100% do que é trabalhar com o setor fiscal. Imagine aí naqueles seriados americanos que você está assistindo, quando tem uma bomba lá que precisa ser desarmada. É qualquer pessoa que vai chegar lá e vai cortar o fio, ou é aquela pessoa que você sabe que não vai morrer no filme? Sem sombra de dúvidas, é alguém que, pelo menos pela construção do enredo da história, é alguém que está preparado para aquela circunstância. E é exatamente isso que eu quero colocar na sua cabeça hoje. Não dá para você atuar no setor fiscal e tributário sem ser um profissional que entende profundamente de tributos. Só para a gente aprofundar ainda mais nessa reflexão, pergunto a você, contador. Você acha que alguém que não seja contador, que não tenha estudado ciências contábeis, tem condição de fazer uma contabilidade? É bem provável que a sua resposta seja que não, porque é óbvio. Se o cara não sabe como é que debita, como é que credita, se ele não entende de conta, se ele não entende de escrituração contábil, se ele não entende de demonstrações contábeis, de natureza das contas, de conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido, como é que ele vai fazer uma contabilidade?
concordo plenamente com você. Se esse cara que não é contador, que não estudou contabilidade, ele não consegue fazer uma escrituração contábil, ele não consegue encerrar uma contabilidade, por que você acha que você vai conseguir fazer um SPED fiscal? Por que você acha que você vai fazer um FD contribuições sem você ter estudado profundamente a legislação do ICMS, a legislação do IPI, a legislação do PIS e da COFINS? Percebem que o raciocínio é exatamente o mesmo? Para você ter êxito com essas escriturações, o seu trabalho deve começar dominando o tributo, dominando a obrigação principal. E aí, como é que está o teu conhecimento a respeito da legislação do ICMS, do IPI, das contribuições para PIS e COFINS? É muito interessante que a maioria das pessoas que trazem até mim erros no SPED, a grande dificuldade delas não é o SPED. Não é o SPED. É desconhecimento da legislação tributária. Então, para você atuar na área fiscal hoje, você precisa utilizar de inteligência fiscal. E inteligência fiscal é você utilizar as ferramentas que nós temos hoje e o SPED como a principal delas para mitigar risco fiscal, diminuir risco fiscal. E essa diminuição de risco, ela só consegue ser feita por um profissional que seja extremamente qualificado. Afinal de contas, você é profissional ou você é um amador? Você quer ser um profissional da área fiscal? Esse congresso, a gente desenvolveu ele na concepção de cada um dos temas das palestras, trazendo alguns nomes que talvez você nem conheça, mas que nós temos a certeza de que são pessoas que atuam na área fiscal de verdade, que vão trazer conhecimentos práticos, conhecimento do dia a dia, coisas que são úteis, que são aplicáveis, porque são profissionais da área. Aqui a gente não vai tratar somente de conceitos, somente de coisas superficiais, não. A gente vai trabalhar com profundidade os conceitos, porque nós queremos ajudar você a ser um profissional melhor. Sem mimimi, sem esse negócio de ficar inventando desculpas. Aqui nós vamos trabalhar o setor fiscal na prática, certo? Então, pessoal, nós precisamos entender que a gestão das informações no passado é completamente da gestão das informações de hoje em dia. Então, você não pode achar que as competências que você tinha para trabalhar na área fiscal do passado são as mesmas necessárias e as mesmas que vão ser úteis para você trabalhar numa gestão de informações de hoje em dia, que são completamente digitais. Então, feita essa introdução, feita essa contextualização, aí sim nós estamos bem alinhados para a gente começar a falar sobre como fazer gestão fiscal de estoques, certo? E aí nós vamos começar, eu trago aqui na tela para vocês verem, aquilo que eu já disse, o ajuste CINIEF sem número de 1970, diz que o contribuinte do ICMS deveria manter para cada um dos seus estabelecimentos todos aqueles livros que eu citei anteriormente. E aqui eu já queria trazer um parêntese. Muita gente me pergunta assim, professor, por que o SPED fiscal eu tenho que ter um por estabelecimento? Por exemplo, se eu tiver uma matriz e 5 filiais, eu tenho que ter um arquivo de SPED fiscal para a matriz e um arquivo de SPED fiscal para cada uma das filiais. Mas a FD Contribuições é um só centralizado para todos. Bom, pessoal, o SPED ele tem como uma premissa fundamental que ele não altera a legislação das obrigações principais. Ele altera o formato de prestação das obrigações acessórias. Percebam que o ajuste CINIEF desde 1970 já dizia que o contribuinte do ICMS deveria manter para cada estabelecimento. Ou seja, se era uma matriz e 5 filiais, desde 1970, que você tinha que manter o livro de entrada, saída e aqueles outros livros que eu falei para a matriz e para cada uma dessas filiais, mantidos atualizados, homologados na Secretaria de Fazenda desde esse tempo. Então, isso não é uma novidade ou uma exclusividade trazida pelo SPED, tá, pessoal? Isso já é algo que existe desde 1970. Bom, dito isso, eu queria também agora que você analisasse essa imagem. Eu gosto muito desse dashboard, que ele foi desenvolvido pelo Jorge Campos, e ele está na internet, eu acredito, desde 2006, 2007, mas é interessante o impacto disso. Aqui, o que é que eu queria chamar a sua atenção? Perceba o seguinte, você acha que o seu cliente, ele sabe a importância de um processo de faturamento, de um processo de emissão de nota?
Vou até melhorar a pergunta. Será que você que está me assistindo, você sabe a importância? Você já parou para refletir que o simples processo de faturamento, ele envolve, primeiro, área de estoques, porque você tem que emitir a nota fiscal de uma venda de algo que você tenha no seu estoque. Envolve a área de cadastro de produtos, porque tem que sair do documento fiscal um produto que tenha sido previamente cadastrado. Envolve a área de vendas, porque o preço de venda do produto já tem que ser determinado antes de que você emita a nota. Envolve o teu setor financeiro, porque essa nota de venda ela vai gerar um contas a receber ou até mesmo um valor entrada no teu caixa. Envolve a tua contabilidade, porque essa venda ela vai ter que ser reconhecida, essa receita vai ter que ser escriturada. Envolve o teu setor fiscal, porque existe aí um processo de escrituração fiscal que vai ser iniciado a partir desse momento. Envolve o teu setor de TI, porque hoje a nota é eletrônica, então você precisa ter a tecnologia da informação funcionando, você precisa ter certificado digital, por exemplo. Então, assim, percebam que um simples processo de emissão de um documento fiscal envolveu diversas áreas dentro de uma organização. Será que você já tinha refletido o impacto disso? Vou até te fazer uma nova pergunta. Será que a pessoa que emite a nota, ela tem pelo menos noção disso? É bem provável que ela nem imagine que aquele processo que ela faz de maneira extremamente mecanizada, todos os dias, cheio de dúvidas, tenha todo esse impacto dentro de uma visão macro de negócio. E é isso que nós precisamos entender. Não há mais espaço para amador. Se é cometido um erro num processo de emissão de documento, esse erro vai se refletir na tua escrituração fiscal, vai se refletir na tua contabilidade. Então aqui, para a gente traçar de maneira bem objetiva quais serão os indicadores que nós vamos estudar para se fazer uma eficaz gestão fiscal de estoque, eu separei alguns itens que vocês podem ver na tela, que nós vamos discorrer sobre cada um deles. Nós vamos falar sobre classificação de tipo de item, nós vamos falar sobre ficha técnica dos produtos, nós vamos falar sobre itens com descrições repetidas, nós vamos falar sobre itens com códigos similares, nós vamos falar sobre fator de conversão, nós também falaremos sobre unidades de medidas e análise horizontal de itens, além também de discorrermos um pouco sobre a ausência de escrituração de documentos fiscais. Então vamos lá, vamos começar a nossa parte de gestão fiscal de estoques, começando pela classificação de tipo de item. Eu queria te perguntar o seguinte, você já se preocupou em saber se a classificação de tipo de item no cadastro de produtos do teu cliente ela está correta? Vou até aprofundar mais, certo? Você sabe, pelo menos, quais são os tipos de item que existem? Quais são as classificações possíveis? Bom, eu já queria te dar uma notícia importante, tá? Você já deveria estar se preocupando com isso desde 2006, quando a nota fiscal eletrônica foi implementada, e desde 2009, quando você começou a enviar o SPED fiscal. Pois desde esse momento, a classificação de tipo de item existe. Para uma empresa comercial, a classificação de tipo de item é algo fácil. Por quê? Porque uma empresa comercial, ou ele tem mercadoria para revenda, ou ele tem ativo imobilizado, ou material de uso e consumo. Basicamente, é isso que uma empresa comercial tem. Então, é tão fácil de se classificar, é tão natural, é tão comum de se classificar, que geralmente isso acontece no dia a dia das organizações, na rotina das empresas, de maneira bem automática. Só que quando a gente passa a refletir nos tipos de itens possíveis para uma indústria, aí nós percebemos que o cenário é completamente diferente. Uma indústria, ela pode ter matéria-prima, ela pode ter um produto em processo, ela pode ter um produto intermediário, ela pode ter um produto secundário, um subproduto. Como é que nós vamos classificar isso? Ou melhor, aonde é que existe a conceituação dessas classificações? Se você fosse procurar, o máximo que você encontraria seriam nos livros de contabilidade de custos. E era bem comum que um doutrinador divergisse de opinião do outro. O que um doutrinador chamava de produto secundário, outro autor chamava de produto intermediário. Isso é muito comum.
Ora, quando isso passa a incorporar a tua escrituração fiscal, isso significa que um preenchimento errado pode acarretar para você uma penalidade, um auto de infração. Então vamos lá. Mas Felipe, quais são então os tipos de item possíveis? Bom, pessoal, a classificação de tipo de item ela ganha uma relevância muito maior com o advento do bloco K. O bloco K ele é o livro de controle da produção e do estoque, só que dentro do SPED fiscal. A gente já viu que o livro de controle da produção e do estoque ele existe desde 1970. Porém, ele passa a incorporar o bloco K inicialmente a partir de dezembro de 2016 para um grupo de empresas, em 2017 um outro grupo, em 2018 mais um grupo e até 2022 vão ter empresas ingressando na obrigatoriedade do bloco K. A gente vai falar disso mais à frente, tá? Mas essa classificação ela ganha uma importância muito grande. E é interessante, pessoal, porque eu ministrei treinamentos para o pessoal da indústria. Eu sou aqui do estado do Ceará, nós estamos aqui na cidade de Fortaleza, onde essa gravação está sendo feita. E eu ministrei, por exemplo, alguns treinamentos lá na FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E eu me recordo muito bem que quando estava ministrando ali treinamento para o pessoal da indústria, era muito comum que quando eu conceituava, por exemplo, um produto em processo, as pessoas diziam assim, ah, professor, isso aí no meu sistema existe, mas a gente chama de produto secundário. Não, professor, isso aí lá no meu sistema a gente chama de produto intermediário. Ou seja, a maioria dos sistemas hoje, principalmente das grandes empresas, eles até contemplam as classificações de tipo de item possíveis. Porém, essas classificações elas têm conceituações distintas, muitas vezes um entendimento do próprio sistema, que vai ser, em muitos casos, diferente do entendimento do fisco. E é isso que nós precisamos alinhar. O teu sistema entende da mesma forma como o fisco está entendendo? Então vamos começar pelo tipo 00, mercadoria para revenda, que é o produto adquirido para comercialização. Esse é muito simples. Aquilo que você compra com o objetivo de vender é uma mercadoria para revenda. Tem nem o que a gente discutir. Agora, quando a gente vai para o tipo 01, matéria-prima, e a legislação fiscal traz uma conceituação, a gente começa a ter aí os primeiros desafios. O que é que a classificação fiscal chama de matéria-prima? Ele diz que é a mercadoria que componha, física ou quimicamente, um produto em processo ou um produto acabado, e que não seja oriunda do processo produtivo. Ora, é muito comum em sala de aula nesse momento o pessoal dizer assim, não, professor, mas eu fabrico a minha matéria-prima. Se você fabrica, ela não é matéria-prima. Pelo menos não para fins de classificação fiscal. Mas professor, como não? Eu faço a minha matéria-prima aqui, eu compro determinados produtos, tenho um processo de produção e fabrico algo que vai ser utilizado no processo de produção. Beleza, eu entendi o teu processo, mas o fisco não chama isso de matéria-prima. Porque a matéria-prima para o fisco é aquela mercadoria que você comprou e ela vai compor física ou quimicamente o teu produto em processo ou o teu produto acabado. Se você fabrica essa matéria-prima, ela não vai ser matéria-prima, ela vai ser classificada como uma outra coisa, que é exatamente o que nós vamos estudar agora, que é o produto em processo. Produto em processo é o produto oriundo do processo produtivo e, aí essa palavra, ela é muito importante para essa classificação, preponderantemente consumido no processo produtivo. Vamos lá entender o que seria isso, tá, pessoal? Vou trazer um exemplo prático que eu gosto bastante de usar em sala de aula e que você vai encontrar esse exemplo, sabe aonde? No Perguntas e Respostas do Bloco K, que está lá dentro do portal do SPED, tá? Você imagine aí uma indústria de calçados, certo? Imagine que essa indústria de calçados, ela tem um processo produtivo para a fabricação da sola do sapato. Ela compra borracha, ela compra couro, ela utiliza cola, e ela utiliza tudo isso para fabricar uma sola do sapato. E eu te pergunto, a sola do sapato é o meu objetivo final de produção? Obviamente que não. Eu sou uma indústria de calçados, então eu fabrico calçado, não simplesmente sola.
a sola, apesar de ser oriunda de um processo produtivo, apesar desse processo produtivo ter tido começo, meio e fim, ela vai ser usada predominantemente ainda num processo produtivo, que é da fabricação do calçado. Então, essa sola de sapato será classificada como produto em processo. Só que você pode estar se perguntando assim, mas professor, e se eu também vender sola de sapato? Eu vou classificar como um produto acabado ou como um produto em processo? Excelente pergunta, excelente indagação sua. E eu gostaria já de te dizer o seguinte, essa resposta que eu vou te dar não é algo que eu construí simplesmente na minha cabeça não, tá? Isso você também encontra lá no Perguntas e Respostas do Bloco K. Eu faço questão de te dizer qual é a origem das respostas para que você sinta segurança na hora de aplicar isso na prática nas empresas que você trabalha, tá certo? O que o físico diz? Olha, quando você tem mais de uma destinação, você vai classificar pela predominância. Então imagine o seguinte, a cada 10 solas de sapato que você fabrica, quantas são utilizadas na sua própria produção e quantas você vende? Ah, professor, a cada 10 solas de sapato que eu fabrico, 7 eu vendo e apenas 3 eu utilizo na minha própria produção. Então, pela predominância da utilização, esse produto para você é um produto acabado. Não, professor, é o inverso, certo? A cada 10 que eu fabrico, 7 eu utilizo na minha própria produção e 3 eu vendo. Então, claramente, pela predominância da utilização, isso é um produto em processo. E eu já sei até o que você que está me assistindo está pensando, certo? Mas, professor, se for meio a meio, se a cada 10 que eu fabrico, 5 eu vendo, 5 eu utilizo na minha produção. E acreditem, fizeram essa pergunta para a Receita Federal e a resposta também está lá no Perguntas e Respostas do Bloco K, tá? A resposta da Receita Federal foi que você vai classificar conforme a predominância de utilização. Aí você diz, sim, mas nesse momento não houve predominância. Aí a Receita complementa dizendo, olha, no momento se não houve predominância, você vai escolher uma das classificações. Não, eu vou classificar como produto em processo. O fato de eu escolher uma das classificações não me impede de eu utilizar a outra, tá? Por exemplo, o fato de eu classificar como produto em processo não me impede de vender. Porém, eu devo sempre estar acompanhando, porque é natural que em algum momento uma classificação prevaleça. E aí, no momento em que ela prevalecer, eu preciso ter essa minha classificação atualizada no cadastro de produtos. Só abrindo um parêntese, uma pesquisa realizada pela empresa Systax chegou à conclusão de que um cadastro de produtos, para ele se manter atualizado, ele precisa ser revisado no mínimo a cada 6 meses. Aí eu te pergunto, você revisou o cadastro dos seus produtos nos últimos 6 meses? Pelo menos nos últimos 6 anos? Alguma vez na vida? É muito comum que nunca se tenha feito nenhum trabalho de saneamento do cadastro de produtos. A gente trabalha, nós temos uma empresa de consultoria de contabilidade, nós temos bastante clientes, é muito comum que quando nós chegamos nas empresas a gente descubra que nunca foi feito nenhum trabalho de saneamento. Mas se você quer fazer um teste prático para ver se você tem esse tipo de dificuldade na sua empresa, se você perguntar para um empresário que ele participe da rotina da organização, mais ou menos quantos produtos tem dentro da empresa, ele conhece e geralmente eles sabem responder essa pergunta. Você pergunta assim, olha, quantos produtos mais ou menos a gente trabalha aqui? Ele vai te dizer, nós trabalhamos com uns 2.000 tipos de produtos. Com essa informação, você vai no cadastro de produtos e vê quantos produtos tem cadastrados. Você vai ver que lá deve ter uns 10.000 produtos cadastrados. Por que tem essa diferença tão grande? Porque existe muito lixo no cadastro. Existe muito produto inutilizado, muito produto que não se vende mais, que já saiu de linha, que ainda está no cadastro, que muitas vezes é reaproveitado o código. Existem muitos produtos que estão cadastrados em duplicidade, a gente vai estudar já isso, tá certo? Então, produto em processo ficou claro, pessoal? É aquele produto que ele é oriundo do processo produtivo, ou seja, você teve uma fabricação dele, mas que ele vai ser usado predominantemente ainda no teu processo produtivo. Continuando,
nós temos o produto acabado. O produto acabado é o produto oriundo do processo produtivo e ele é o produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte e está pronto para ser comercializado. Ora, no caso da indústria de calçado, o nosso produto acabado é o próprio calçado. Isso fica bem óbvio. O que é que eu quero chamar a sua atenção, tá, pessoal? Tudo aquilo que você classificar como produto acabado ou como produto em processo terá que ter ficha técnica. Vou repetir essa informação porque ela é extremamente útil e relevante para você, tá? Principalmente você que trabalha com indústrias. Tudo aquilo que você classificar como produto em processo ou como produto acabado vai ter que ter ficha técnica. Continuando, ainda na classificação de tipo de item, nós temos o subproduto, que é aquele oriundo do processo produtivo e não é o meu objeto da produção principal do estabelecimento. Então você imagina o seguinte, imagine aí uma indústria de confecções. Nós estamos aqui no estado do Ceará, que é um polo onde tem muitas indústrias de vestuário, muita fabricação de roupa. O cara compra tecido e vai fazer o corte desse tecido para fabricar uma calça, uma camisa. Depois que ele finaliza esse corte, sobra retalho, que é o resto de tecido. Ele não fez o corte do tecido já pedindo para sobrar retalho, não. Se nem sobrasse, seria melhor ainda. Porém, sobra. E aí ele vai ter que dar uma destinação para esse retalho. Para ele dar essa destinação, ele precisa primeiro classificar como um subproduto. Por fim, pessoal, nós temos a classificação de produto intermediário, que é aquele produto que, embora não se integre ao novo produto, ele foi consumido durante o processo de industrialização. Vou te dar um exemplo prático, certo? Você imagina uma fabricação de uma mesa. Você imagina que para fabricar uma mesa eu tive que lixar toda a mesa. Eu consumi uma lixa durante o processo de fabricação da mesa. Aí agora eu posso dizer que a lixa faz parte da mesa? Óbvio que não, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A lixa não faz parte da mesa. Ela apenas foi consumida durante o processo de produção. Beleza, pessoal? Bom, feita essa primeira análise da classificação de tipo de item, e aí eu vou fazer um reforço daquilo que é mais importante que eu te disse agora há pouco. É onde nós vamos falar sobre a ficha técnica dos produtos. Ficha técnica dos produtos será obrigatória somente para as indústrias e para aquelas que tiveram obrigadas ao bloco K, certo? O registro que traz a ficha técnica dos produtos no SPED fiscal é o registro 0210. No guia prático, você vai encontrar a nomenclatura desse registro como consumo específico padronizado. É um nome que não quer dizer nada, né? Então, a gente trazendo de maneira bem prática, bem objetiva, seria a ficha técnica. E o que é a ficha técnica, pessoal? A ficha técnica nada mais é do que a relação de materiais que serão necessários para a fabricação de um produto. Percebam o que eu estou dizendo, tá, pessoal? É importante os detalhes. A ficha técnica, ela traz a relação de materiais que serão necessários para a fabricação de um produto. Aí eu aproveito para te perguntar. Eu vou poder colocar na minha ficha técnica um produto que eu não tenha em estoque? Sim, eu posso colocar na minha ficha técnica um produto que eu não tenho em estoque. Mas por quê, professor? Como é que pode? Porque é somente uma previsão. A ficha técnica é uma relação dos produtos que serão necessários. Eu não disse que eu já consumi o produto. Se vai ser necessário, eu ainda posso comprar. Então eu digo assim, olha, para me fabricar uma mesa, será necessário tantos metros de madeira, tantos parafusos, tantos litros de cola. Então eu digo quais são os materiais que serão necessários na ficha técnica do produto. Detalhe importante e prático para você fazer gestão de estoques a partir de hoje. Procure os produtos que você classificou como produto acabado ou como produto em processo. Aqueles que você tiver classificado como produto acabado ou como produto em processo precisarão de ficha técnica. Não esqueça disso, tá?
Agora nós vamos falar sobre um dos grandes vilões do seu estoque fiscal. Qualquer empresa comercial, ela enfrenta esse desafio. Se você tiver esse problema na sua empresa, corra para resolver. Que é o quê? Itens com descrições repetidas. Dá uma olhada aí na tela, nós temos o produto cuja descrição é Neoprene Atuality Alto Verão. Nós temos aí uma relação de códigos para esse produto. Vocês podem ver aí, ó, MA1716 V010, MA1716 V02, MA1716 V028, vários códigos diferentes. E o pior de tudo, todos com movimentações. Nós temos duas colunas que estão marcadas aí em vermelho. Uma coluna se refere à entrada desses produtos e às saídas. Vocês podem ver que na terceira linha nós temos 3 entradas e 40 saídas. Ou seja, nós temos uma omissão de entrada de 37. Então essa empresa ela vai ser autuada por omissão de entrada. E isso não significa que necessariamente ela tenha vendido sem nota. Ah, pessoal, isso ainda não ficou claro para mim. Pois então olha para a tela aí que eu trouxe outro exemplo. Eu trouxe para você aqui 2 linhas de um SPED fiscal, certo? Essas 2 linhas, elas estão falando exatamente do mesmo produto. Tá ali nós temos 20200. Se você estudou o SPED fiscal, você sabe que o 0200 é o cadastro do produto. Se você ainda não estudou o SPED fiscal, eu sugiro que você conheça o curso de formação SPED. O excelente, vai aprofundar bastante do SPED fiscal. Então você está vendo aí 20200. O primeiro do 0200, o código é 384194 e ele se trata de um sopão quinó de 195 gramas. O segundo 0200, o código é 384310 e olha a descrição é exatamente igual. Sopão quinó 195 gramas. Embaixo eu trago para você uma ficha de controle de estoques. Imaginemos que o produto 384194 tinha um saldo inicial de estoque de 10. E aí você registrou a entrada de mais 10 produtos e nunca registrou uma saída. Então, teu estoque fiscal vai ter que ter lá no seu estoque final 20 unidades do produto 384194. Só que você imagina que esse produto ele saiu. Só que ele não saiu nesse código. Ele saiu no código abaixo, o 384310, que nunca teve entrada e não tinha estoque inicial. Mas o vendedor vendeu utilizando esse código. Aí nós vamos ter o seguinte, um estoque negativo em 20 unidades. Então essa empresa, simplesmente por um problema de cadastro de produtos, ela vai ter omissão de entrada e omissão de saída. Vai ser autuada sem ter sonegado nada. Ela não comprou sem nota, ela não vendeu sem nota. Mas por uma duplicidade no cadastro de produtos, ela vai ser autuada por omissão de entrada e omissão de saída. Continuando, pessoal, nós temos itens com códigos similares. Dá uma olhada aí na tela que eu tenho para vocês um exemplo prático. Todos esses exemplos práticos são extraídos de arquivos de SPED, tá? Ou seja, são exemplos de cases reais. Nós temos o produto 002144, que é um parafuso, e nós temos o produto 2144, que é uma tesoura. Nós temos um código ajustado, que é o 2144, que vai ser exatamente o da tesoura. Então você imagina que tudo aquilo que a empresa vendeu como parafuso se transformou em tesoura na movimentação de estoque. E aí, geralmente, a rotatividade em quantidade de produtos do parafuso é muito maior, muito superior à da tesoura, e o preço desses produtos são bem diferentes também, tá certo? Então, esse é um problema bem comum. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês o problema campeão. Se nós pudéssemos aqui criar um ranking sobre qual é destes que eu estou apresentando para vocês ao longo desse conteúdo, qual é o principal problema que destrói o teu estoque fiscal, chama-se fator de conversão. E quando eu falo de fator de conversão, pessoal, eu quero deixar muito claro para você que está me assistindo como que você deve utilizar o fator de conversão.
Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O fator de conversão, ele deve ser informado quando a unidade de medida que eu controlo o meu estoque é diferente da unidade de medida que eu comercializo. Vou repetir, tá, pessoal? Fator de conversão, ele deve ser utilizado quando a unidade de medida que eu controlo o meu estoque é diferente da unidade de medida que eu comercializo. Na tela tem um exemplo prático para vocês. Lá no 0200 eu estou trazendo para você o produto de código 1234, que é um pincel. E eu estou dizendo que a unidade desse produto é caixa, e ali você está vendo um 00, que significa que é uma mercadoria para revenda. Certo? Tipo de item mercadoria para revenda. O que eu estou dizendo quando eu boto lá no meu cadastro de produtos que a unidade de medida desse produto é caixa? Eu estou dizendo que a unidade de medida que eu controlo o meu estoque é caixa. Só que, imagine que eu venda também pincel na unidade. Eu preciso informar isso para o SPED. Porque você imagina o seguinte, como é que o SPED vai saber que dentro dessa caixa tem 12 unidades? E aí eu volto para o conceito até antes da gente avançar, tá? A unidade, o fator de conversão deve ser informado quando a unidade de medida que você controla o seu inventário é diferente da unidade de medida que você comercializa. Por que eu faço questão de reforçar isso? Porque as pessoas confundem muito. Uma certa vez, uma aluna me ligou e disse assim, professor, eu estou tentando fazer uma conversão aqui, eu não estou conseguindo. E eu disse assim, rapaz, mas por que você não está conseguindo? Ela, não, professor, não sei, eu estou tentando converter aqui de quilo para metro e não está dando certo. Aí eu ri bastante assim, minha filha, de quilo para metro eu também não consigo não, viu? Que a gente consegue de quilo para grama, de metro para centímetro, porque de quilo para metro essa conversão não existe. E aí você que está me assistindo pode pensar assim, mas como não, professor? Eu compro corda em quilo e vendo cola em metro. Eu compro tecido em quilo e vendo tecido em metro. O problema está que eu não disse que o fator de conversão seria utilizado quando a unidade de medida que você compra é diferente da unidade de medida que você vende. Eu disse que o fator de conversão ele vai ser utilizado quando a unidade de medida que você controla o seu estoque é diferente da unidade de medida que você vende. E aí tem uma diferença monstruosa. Por quê? Porque se você compra em quilo, mas controla o seu estoque em metro, você já dá entrada em metro. Se você compra em metro e controla o seu estoque em quilo, você já dá entrada em quilo. Aí você diz assim, mas professor, eu posso mudar essa informação diferente do que veio no documento? Pode. Pode sim. Você tem que lembrar que a informação ela é sempre prestada sobre o enfoque do informante. A informação ela é sempre prestada sobre o enfoque do informante. Você tem dúvida na hora de alterar o CFOP da nota? Ou o CFOP, dependendo de qual estado você seja, que aqui no Brasil nós chamamos isso de nomenclaturas diferentes? Não, você não tem dúvida. Você tem dúvida na hora de alterar o código do produto ou a descrição do produto? Também não. Você tem dúvida na hora de alterar o CST, o código da situação tributária? Também não. Mas por que você tem dúvida na hora de alterar a unidade de medida? Ora, você deve utilizar a unidade de medida que você controla o seu inventário para dar entrada. E agora eu vou trazer um exemplo prático para você. Olha na tela como é que é preenchido errado em muitos arquivos que a gente encontra aí. Você pode ver no exemplo que está marcado de vermelho que nós temos um produto cujo código é 551I, que é uma cola araldite, e que ela traz a informação de que se trata de uma caixa com 12 na própria nomenclatura do produto, na própria descrição do produto. Porém, o fator de conversão, que é o registro 0220, está fazendo uma conversão de apenas 1. Ou seja, perceba qual é o impacto disso. O impacto é, entrou uma unidade, vão sair 12. E não foi informada para o fisco essa transformação.
Então, o que é que o fisco vai entender ao analisar o teu SPED? Entrou 1, saiu 12, omissão de entrada de 11. Você comprou 11 produtos sem nota. Você vai ser autuado. Acredite, você vai ser autuado. Continuando, pessoal, nós temos unidades de medida. Eu acho interessante que eu comecei a dar aula sobre o SPED fiscal em 2009, o ano do SPED fiscal. E eu já contei essa história algumas vezes de como é que foi a minha primeira experiência com o SPED. E se você ainda não viu, essa história eu vou contar no outro conteúdo que tem meu aqui no Cona Fiscal, que é onde nós vamos falar sobre erros no SPED. Mas de maneira muito simples. Lá eu lidava com erros no SPED que chegavam a 5 mil. 5 mil erros. Já pensou? Você jogar um arquivo para dentro do PVA e se deparar com 5 mil erros no SPED fiscal? Pois é, eu comecei a trabalhar com SPED nesse tempo. E aí, desde esse tempo que em todos os meus treinamentos eu coloco problemas em unidades de medidas. E é interessante que eu fiz uma promessa que eu quero tirar isso dos meus treinamentos. Eu quero não mais usar esse exemplo. Mas eu fiz uma promessa que eu só vou tirar quando eu começar a ver que o pessoal está fazendo certo. O problema é que quando eu encontro os arquivos aí na prática, isso me dá uma tristeza e parece que eu ainda vou continuar usando esse exemplo por bastante tempo, certo? Mas vamos lá falar sobre unidade de medida. Registro da unidade de medida, pessoal, é o registro 0190 no SPED fiscal. O registro 0190, conforme vocês estão vendo aí na tela, o guia prático vai dizer o seguinte: ele é o registro de identificação das unidades de medida. Esse registro ele vai te pedir apenas duas coisas. Qual é o código da unidade de medida e a descrição da unidade de medida. E aí na tela eu te mostro um exemplo, tá? Nós temos um 0190, cujo código é o N e a descrição é unidade. E aqui eu gostaria que eu voltasse para cá a tela, que você olhasse para mim e me respondesse: pessoal, tem alguma coisa de difícil nisso? Tem alguma coisa de difícil em você colocar o código da unidade de medida e a descrição dela? Eu acredito que não. Eu acredito que você concorde comigo, certo? Pelo amor de Deus, me ajude. Mas volta lá para a tela e olha como é que a gente encontra nos arquivos. Olha aí que lindo. Você está vendo ali 0190, código da unidade de medida, LT. Descrição da unidade de medida, unidade importada da NFE. Isso é um artista, né? O cara que faz um negócio desse. Aí você tem aí, ó, ML, MT, PC, TL, tudo sem nem ter descrição. O que é interessante, pessoal, volta para cá, olha aqui para mim. O que é interessante é que quando eu faço alguns desses trabalhos de auditoria de SPED e a gente chega para questionar erros de unidade de medida, é muito interessante que para a pessoa que faz o cadastro, que geralmente é um leigo, para ele tudo faz sentido. Eu me recordo que eu estava fazendo um trabalho para uma empresa e eu me deparei lá com algumas unidades de medida que eu nunca tinha visto. Tinha lá Bob, MP3, MP4, M2. E eu cheguei para o empresário e disse: meu amigo, olha, eu não consigo entender essas tuas unidades de medida aqui não, tá muito confuso. Aí ele: Felipe, deixa eu chamar o rapaz que faz o cadastro. Ele chamou o rapaz veio e disse: cara, eu quero tirar uma dúvida contigo aqui sobre essas unidades de medida que eu não estou entendendo. Ele disse assim: qual que o senhor não está entendendo? Eu disse: por exemplo, unidade de medida Bob. O que é unidade de medida Bob? Ele disse: não, você não sabe o que é Bob, não? Bob é bobina. Eu disse: beleza. Mas desde quando bobina é unidade de medida? Se é uma bobina, é uma unidade. Bobina não é unidade. Então, percebam que para o leigo é normal, ou natural, ou justificável que ele cometa um erro desse, por mais grosseiro que seja. Mas você que entende do SPED, você que não é um amador que atua na área fiscal, que é alguém que entende das obrigações tributárias principais e acessórias, sabe que o registro 0190 vai exigir o código da unidade de medida e a descrição dela. Então você deve orientá-lo na prática. E sendo bem prático, pessoal. Mas, professor, como é que eu posso fazer para consertar as empresas que eu trabalho hoje? Você vai botar no Google, assim, ó, tabelas de unidade de medida com FAIS.
você vai ver que o Confaz, ele colocou lá no 2015, passou bem 2 anos, em consulta pública, uma tabela padrão de unidades de medidas, cujo objetivo é utilizar na nota fiscal eletrônica. Então, se você pegou uma empresa nova, se você pegou um cliente novo, ou se você está prestando uma consultoria voltada para a gestão de estoques, e você quer orientar sobre o cadastro de unidades de medida, utilize essa tabela. Eu tenho certeza que você vai eliminar muitos dos seus problemas futuros. Continuando, pessoal, a gente tem um indicador aqui que eu acho ele fantástico, que eu queria que vocês observassem comigo, certo? Que é a análise horizontal dos itens. Dá uma olhadinha aí na tela. Se você olhar aí na tela, no segundo quadrado marcado de vermelho, nós temos o produto Granada 2 Preto 100%, que é um gripir, que é um tipo de aviamento. Você pode ver o que é que essa análise horizontal traz. Você pode ver que no dia 28 de janeiro de 2015, esse produto foi vendido por R$ 41,93. Já no dia 29 de janeiro de 2015, ou seja, um dia depois, o mesmo produto foi vendido por R$ 20. Volta aqui para mim, preste atenção aqui. Ora, muita gente, quando apresenta essa análise horizontal, diz assim, professor, mas isso aí não está errado não, professor, isso foi um desconto. Era Black Friday. Por isso que saiu de R$ 41,00 e foi para R$ 20. Pessoal, beleza. Tudo bem. Se você quer dizer que isso é um desconto, isso não é... Eu não estou afirmando que isso está errado, tá? Eu estou só dizendo que essa análise horizontal do item, ela traz um indicador de que pode haver um problema. E que problema? Isso aqui está com cara de quê, pessoal? Isso aqui está com muito cara de subfaturamento, também conhecido como meia nota. É quando você emite uma nota com um valor diminuído dos produtos. Cuidado, cuidado. Você imagina se a maioria dos sistemas de auditoria de SPED hoje já nos permitem fazer esse tipo de análise? Imagine como o fisco deve ter possibilidades de fazer cruzamentos, auditorias e análises. É bem maior, né? Continuando, pessoal, nós temos um dos nossos gargalos principais sobre a parte de gestão fiscal de estoques, que são documentos fiscais não escriturados. Bom, pessoal, geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho de auditoria digital de estoques, nós pedimos para que a empresa nos mande todos os arquivos XML que ela tem e nos mande todos os arquivos do SPED que ela tem. E aí nós confrontamos notas fiscais com escrituração fiscal. Nesse momento do confronto, aparecem duas situações, certo? Nenhuma das duas situações significa que existe erro, mas traz um indício de problema. Vou trazer para vocês que situações são essas, tá? Bom, pessoal, quais são os dois tipos possíveis? O primeiro, quando eu encontro documentos fiscais não escriturados, ou seja, a empresa tem o XML, mas eu não encontrei aquela nota no SPED. Isso pode estar errado? Pode. Isso pode também ser simplesmente porque a mercadoria ainda não chegou. Imagine aí que a empresa comprou uma mercadoria, o fornecedor mandou o XML para o e-mail da empresa, mas a mercadoria não chegou na empresa. Se a mercadoria não chegou, consequentemente ela não está escriturada. Isso pode ser normal, não ser um erro. Mas olha como é um indício. Isso também pode acontecer de a empresa ter esquecido de mandar essa nota fiscal para a contabilidade. Consequentemente, ela esqueceu de escriturar no SPED. Se ela não escriturou no SPED, omissão de escrituração, omissão de entrada de produtos, então o estoque fiscal ficou quebrado. O segundo erro muito comum é quando nós percebemos que nós temos mais documentos escriturados do que XMLs de posse da empresa. Ah, professor, mas isso também não é errado, não significa que está errado. Tudo bem, pode ser que isso não seja um erro. Pode ser que simplesmente o fornecedor esqueceu de mandar o XML para a empresa, a nota foi escriturada pelo DANF, tudo bem, eu sei disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que é que isso pode ser também? É muito comum hoje que as empresas de contabilidade estejam utilizando ferramentas
para fazer download de XMLs na nuvem. E quando eles fazem esse download de XML, se você trabalha dessa maneira, é importante que você jamais esqueça de conferir se aquelas notas que você está escriturando de fato chegaram na empresa. Porque se elas não tiverem chegado, elas não devem ser escrituradas. Óbvio que nós temos alguns casos, como por exemplo lá no Maranhão, que eles têm uma malha 100%, que exigem que 100% dos documentos emitidos para uma empresa estejam escriturados, independente de ter chegado ou não. Mas isso é uma exceção, isso não é a regra, tá, pessoal? Então, se a mercadoria não chegou, ela não deve constar na tua escrituração fiscal. Cuidado! E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Você imagina assim, ó. Você imagina o produto pincel, ele tinha um saldo inicial de 5 itens. E aí, tiveram 10 entradas, tiveram 15 saídas. O seu saldo final é 0. Beleza, perfeito. Ficou sem nenhuma diferença, conforme vocês estão vendo na tela, nenhuma diferença, ficou perfeito. Mas olhem no item abaixo. Esse mesmo produto pincel, ele tinha um saldo inicial de 10 itens. Só que imagine que a empresa esqueceu de mandar as notas para a contabilidade. Consequentemente, o documento de compra daquelas 10, dos 10 outros produtos não foi escriturado. Só que vai ter 20 saídas. Então vai ficar um estoque negativo de menos 10. Então você vai ter um auto de infração por omissão de entrada. Cuidado, pessoal, cuidado. Esse material da nossa palestra estará disponível para você que está participando aqui do Cona Fiscal. Você vai poder baixar, vai poder ver esses exemplos mais de uma vez. Você vai poder reassistir essa palestra. Esse conteúdo vai ficar disponível durante os dias do congresso, então aproveite. Confira tudo. Esse congresso ele foi feito para você, você que trabalha no setor fiscal, tá certo? Bom, pessoal, agora nós chegamos na segunda parte da nossa apresentação, certo? Uma parte onde nós vamos dedicar a falar mais sobre o bloco K, o livro de controle da produção e do estoque. Tudo que nós falamos até agora é aplicável a qualquer empresa comercial. Essa parte de gestão de estoques faz parte da rotina de qualquer empresa comercial. Mas agora nós vamos afunilar, nós vamos falar para as indústrias, para os atacadistas, para os equiparados a indústrias que já estarão obrigados ao bloco K. Então vamos lá entender como é que vai funcionar o livro de controle do estoque e da produção no SPED fiscal. Antes de tudo, vamos fazer um pequeno overview, vamos fazer aqui um mapeamento. O que é o bloco K? Ele é o livro de controle da produção e do estoque, aquele mesmo que já existia desde 1970. Onde que ele vai ser enviado? Dentro do SPED fiscal. Quando? Aí já começa a vir as diferenças entre o estoque do SPED fiscal e o estoque do seu inventário do bloco H. Todos os meses. Você vai enviar o bloco K todos os meses. Quem que vai ter que enviar? As mesmas empresas, as mesmas pessoas jurídicas que estavam obrigadas a manter a escrituração do livro de controle da produção e do estoque. Indústrias equiparadas a indústrias e comércios atacadistas. Porém, pessoal, eu não quero te fazer medo, tá? Nós temos duas normas, conforme vocês estão vendo na tela, que tratam sobre a obrigatoriedade. Que normas são essas? São a Instrução Normativa da Receita Federal 1672 de 2016 e o Ajuste CNF número 25, também de 2016. Essas duas legislações, elas tratam sobre a obrigatoriedade do bloco K. A Receita Federal, pessoal, com a Instrução Normativa 1672 de 2016, ela obrigou, desde dezembro de 2016, conforme vocês estão vendo na tela, os comércios atacadistas as indústrias de bebida e as indústrias de fumo ao envio do bloco K. Depois, ainda em 2016, nós tivemos o ajuste CNF número 25 de 2016, que trouxe essa regra de obrigatoriedade para um outro grupo. Vocês estão vendo aí na tela que nós temos algumas planilhas que tratam exatamente da data da obrigatoriedade com base no CNAE, tanto na parte de divisão como de grupo do CNAE. Bom, pessoal, volta aqui para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não decore isso, não decore. Você vai lá no ajuste CNF
número 25 de 2016 e vai consultar lá como que deve ser feita essa obrigatoriedade. Essa planilha que está no material também estará disponível para você. Ela foi elaborada pelo professor Eliezer Pinheiro, que também está participando conosco aqui do Conta Fiscal, certo? Então essa planilha vai estar disponível para você. São duas planilhas que dão exatamente as datas e as divisões de quinais da obrigatoriedade. Beleza? Continuando. Vocês podem ver, conforme temos aí na tela, que o físico ele vai utilizar uma fórmula para calcular o estoque final de matéria-prima de uma indústria. Como é que vai ser a fórmula? A fórmula vai ser o seguinte. Como é que o físico vai definir o teu estoque final? O teu estoque final vai ser igual o teu estoque inicial, que você vai enviar no registro K200, mais todas as suas compras de mercadoria, que hoje já são escrituradas lá no bloco C, no registro C100, menos os insumos que forem consumidos na produção, que é o K235, e menos alguma eventual perda no processo produtivo. Olha para mim, preste atenção. O físico ele vai utilizar dessas informações do bloco K para fazer essa fórmula e calcular o teu estoque final de matéria-prima. Mas você deve estar se perguntando, mas Felipe, por que o físico quer algo tão complexo? Bom, pessoal, eu disse para vocês que estão nos assistindo aqui, que a tua escrituração fiscal, ela tem um termômetro que indica a sonegação fiscal do ICMS. Esse termômetro é o teu estoque. Só que nós falamos também que a fórmula para se calcular o estoque de uma empresa é o seguinte, o estoque final é igual ao estoque inicial mais compra menos vendas. Mas eu te pergunto, essa fórmula, ela se aplica às indústrias? Não, essa fórmula não se aplica às indústrias. Mas por que não? Porque o produto que a indústria compra é diferente do que ela vende. Ela compra matéria-prima, vende produto acabado. Então, essa fórmula não se aplica às indústrias. Então, você imagina o seguinte, quem são os maiores contribuintes do ICMS no Brasil? São as indústrias. Quer dizer, então, olha que raciocínio lógico. Os maiores contribuintes do ICMS do Brasil são as indústrias. O maior termômetro que indica a sonegação fiscal do ICMS são os estoques, mas o fisco não tinha acesso ao estoque das indústrias. Então, claramente, a gente tem aqui um motivo que justifica a implantação do bloco K. Só que a gente acabou de ver qual vai ser a fórmula que o fisco vai utilizar para fazer o cálculo do estoque final de matéria-prima. Porém, ele também quer saber qual que é o teu estoque final de produto acabado. E aí, para isso, ele vai usar outra fórmula que você vai ver agora na tela. Como vocês estão vendo, a outra fórmula, que é a fórmula que vai ser utilizada para calcular o estoque final de produto acabado, ela é assim, ó. Estoque final é igual ao estoque inicial de produto acabado, mais as ordens de produção encerradas. Ou seja, se eu encerrei uma ordem de produção, significa que eu fabriquei um produto, mais alguma eventual compra de produto acabado, menos as vendas de produtos acabados e menos alguma eventual perda de produto acabado. Por meio da utilização dessa fórmula, o fisco vai conseguir calcular o teu estoque final de produto acabado. E agora, pessoal, continua acompanhando na tela, a gente vai fazer um caso prático, certo? Antes da gente... Só volta aqui rapidinho para mim, pra gente conversar aqui. Eu preciso te dar duas informações importantes a respeito desse caso prático, certo? A primeira delas é, nós vamos usar um caso prático aqui da fabricação de um bolo. Porém, isso não significa que padarias, confeitarias, lanchonetes, restaurantes estarão obrigados ao bloco K, tá, pessoal? Eu uso como exemplo já há bastante tempo esse processo de fabricação do bolo, porque é um processo produtivo simplificado, onde você vai ter a oportunidade de ver o processo de produção do início até o fim de maneira simples, certo? Porém, nós já quero deixar muito claro para você que optantes pelo Simples Nacional e empresas que têm o KNAI de panificadoras, confeitarias, não vão estar obrigados ao bloco K. Fique tranquilo, tá?
Essa é a primeira informação. A segunda informação extremamente importante é: não tente fazer esse bolo em casa, pelo amor de Deus, tá certo? Já ouvi relatos de que não funciona, então não tente fazer esse bolo em casa. Bom, volta lá para a tela, vamos lá. Então imagine que nós temos uma empresa, tá lá o cliente, que é as receitas da vovó, certo? Imagine que ela produz um bolo de chocolate. E aí você chega para esse cliente e diz o seguinte: olha, eu quero saber quais são os ingredientes necessários para a fabricação desse bolo. Esses ingredientes necessários, eles serão os itens que vão compor a ficha técnica. Então vocês podem ver aí, nós temos 4 ovos, nós temos 2 xícaras de chá de açúcar, nós temos 2 xícaras de chá de trigo, nós temos 2 barras de chocolate, nós temos 3 colheres de sopa de margarina, nós temos 1 xícara de chá de leite, 4 colheres de chá de fermento, ou seja, nós temos todos os ingredientes para a fabricação desse bolo. Beleza? Tudo tranquilo? A primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer o bloco K dessa empresa é verificar se esses produtos eles estão no nosso cadastro. E o nosso cadastro é o registro 0200. E aí, nós conseguimos encontrar aqui no nosso 0200 todos os cadastros desses produtos. Então, aí você está vendo o cadastro do bolo de chocolate, do ovo, do açúcar, do trigo. Nós temos ali a unidade de medida, do inventário. E nós temos também o tipo de item. Detalhe importante, pessoal. A unidade de medida do inventário é diferente da unidade que veio na ficha técnica. Enquanto na ficha técnica a pessoa nos mandou lá colher de sopa, xícara de chá, nós estamos vendo aqui que nós temos quilo, unidade, litro, e aí surge a sua primeira missão, que é o quê? Fazer um de para. Você vai ter que dizer, as 2 xícaras de chá de açúcar correspondem a quantas gramas? As 3 barras de chocolate, as 2 barras de chocolate são 2 unidades, beleza, isso é fácil. Mas e as 3 colheres de sopa de margarina, são quantas gramas de margarina? Continua acompanhando aí na tela, que a gente vai para complementar esse bloco K, certo? Então nós vamos lá preencher o K230, que são itens produzidos. Nós temos aí a data inicial da produção do dia 1º de janeiro de 2018, a data final da produção também no dia 1º de janeiro de 2018, ou seja, nós fabricamos esse bolo tudo no mesmo dia, e a quantidade foi 1 e o produto fabricado foi bolo. E aí, quando nós mandamos o K230, que é um registro pai, obrigatoriamente nós vamos mandar agora o K235, que são os registros filhos, que são a data do consumo, o código do item consumido e a respectiva quantidade. Pessoal, notem que isso tudo já está pronto dentro do PVA. Muita gente diz assim, professor, mas está pronto mesmo? Está. Se você puder ver aí na tela, você está vendo que dentro do PVA tem lá, marcado em vermelho, ó, produção e estoque, lá no menu. Nós temos ali o K100, que é o período de apuração do ICMS, a que se refere esse bloco K. E aí nós temos mês a mês. Aqui na tela eu também trago para você alguns relatórios do PVA. Olha aí que bacana, o PVA vai te dar um relatório sobre os produtos que foram fabricados, sobre as matérias-primas que foram consumidas. Aí agora eu quero que você volte aqui para mim e reflita o seguinte: se o fisco, se o PVA, com todas as suas limitações, consegue te fornecer um relatório onde te mostra qual foi o produto fabricado, qual foi a mercadoria consumida, imagine os cruzamentos de informações que serão possíveis. Sem sombra de dúvidas, serão muitos cruzamentos de informações. Bom, pessoal, então o que é que eu devo fazer para me preparar para o bloco K, professor? Pelo amor de Deus, me dá aí uma dica. Como é que eu me preparo para esse bloco K? Primeira coisa que você deve se preocupar é com a segregação dos seus estoques. Quais são os seus estoques que estão em seu poder? Quais são os seus estoques que estão em poder de terceiro? E quais são os estoques de terceiro que estão sob o seu poder? Você tem que ter esse domínio exatamente dessas informações. Você também tem que ter uma relação direta entre os consumos de materiais diretos e a produção do mês. Você imagina o seguinte, ó. Imagine que você trabalha fabricando mesas.
E você disse que para fabricar uma mesa, você precisa de 10 parafusos. Então, se ao final do mês você produziu 10 mesas, você deve ter consumido 100 parafusos. Ou seja, o teu consumo de materiais diretos está ligado intimamente à tua produção. Só que você imagina o seguinte, tá? Você imagina aí uma indústria pequena, que o cara tá lá fabricando essas mesas, chegou na 7ª mesa, acabou os parafusos, ó. Acabou os parafusos. Tem 3 mesas ainda para fazer, mas acabaram-se os parafusos. Você acha mesmo que ele vai parar a produção, fazer cotação com 3 fornecedores, fazer pedido de compra, esperar essa mercadoria chegar, quando essa mercadoria chegar, dar entrada no estoque, para depois complementar essa produção? É bem provável que não, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai chamar alguém, olha, vá ali e compre 30 parafusos para eu terminar essa produção. Aí essa pessoa vai num mercantil, no supermercado, compra lá 30 parafusos, muitas vezes até no CPF dela. Ou seja, esses parafusos não vão poder transitar pelo estoque fiscal dessa empresa. E aí, ao final do mês, eu produzi 10 mesas, sendo que eu havia dito na ficha técnica que para fabricar uma mesa precisava de 10 parafusos, só que eu fabriquei 10 mesas utilizando só 70 parafusos. Essa conta não bate. Essa conta não fecha. Aí tem uns artistas por aí que eu encontro em sala que dizem assim, não, professor, é só diminuir ali 3 parafusos de cada mesa que dá certo. Não, pessoal, pelo amor de Deus, né? A mesa vai ficar toda torta, vai cair, não vai dar certo, não. E o físico não vai colar essa história, tá certo? Outra informação importante é se preocupar com a classificação fiscal exata do tipo do item em todas as etapas do processo de produção. É muito importante, pessoal, você pensar o seguinte, ó, muita gente acha que o bloco K ainda não está na íntegra em vigor por conta das pequenas indústrias. Eu quero dizer uma coisa para você que pensa assim, isso não é verdade. O bloco K ainda não está integralmente em vigor por conta das grandes indústrias, não por conta das pequenas. Porque você imagina assim, ó, as pequenas já estão até desobrigadas, porque pelo ajuste CINEF 25 de 2016, empresas optantes pelo Simples Nacional não vão estar na obrigatoriedade do bloco K. Então por que o fisco não obrigou logo todo mundo? Pelo apelo das grandes empresas. Porque as grandes empresas, elas até têm processos produtivos mapeados. O problema é, você que trabalha numa indústria grande, que tem um processo produtivo mapeado, o seu processo produtivo enxergou o setor fiscal? Campo 5 do registro K235 do SPED fiscal, ele pede para ser informado a substituição de um insumo no momento da produção. Imagine que você está fabricando a mesa e você utiliza um parafuso de fenda. Só que no momento que você estava fabricando a mesa, você percebeu que acabou o parafuso de fenda e você vai usar um parafuso estrela. Só essa substituição de insumo no momento da produção precisa ser informada no bloco K. O problema é que essa substituição não gerou nenhum documento fiscal. Essa substituição não gerou nenhuma operação fiscal. Como é, então, que o teu mapeamento enxergaria o setor fiscal? É bem provável que o teu mapeamento não enxergue o teu setor fiscal. Então, as grandes indústrias, elas estão tendo que mapear novamente os seus processos produtivos e verificando em cada etapa da produção quais são as informações que deverão ser enxergadas pela área fiscal e tributária. Então, a nossa próxima etapa de preparação é exatamente o mapeamento do processo produtivo. O processo produtivo ele necessita ser remapeado. E, por fim, principalmente para você, contador, gestor, assessor tributário, você tem que saber que o mais importante de tudo é conscientizar a alta gestão da empresa, da importância do bloco K. Se você não conscientizar a alta gestão da empresa de que o bloco K vai trazer riscos fiscais, não adianta, você sozinho não vai conseguir fazer milagre, tá certo? Não vai conseguir fazer milagre. Bom, pessoal, já chegando na nossa reta final, eu vou falar um pouco para vocês sobre cruzamentos de informações, tá? Que dados poderão ser cruzados? Ora,
A gente, para falar de cruzamento de informações, nós precisamos falar um pouco sobre auditorias digitais, certo? E eu acredito que temos uma consciência de que nesse ambiente completamente digital que nós vivemos, dos SPEDs, dos documentos fiscais eletrônicos, para que a gente tenha uma aderência realmente segura e sustentável a esse ambiente digital, se faz necessário o processo de auditoria digital. Mas como é que esse processo de auditoria digital é feito? Aqui no Conla Fiscal nós vamos ter um conteúdo exclusivo sobre auditoria digitais, certo? Assista essa palestra, assista esse conteúdo, eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Aqui eu vou só dar uma pincelada, tá? Lá é que o conteúdo vai ser aprofundado de maneira bem mais sólida. Bom, o processo de auditoria digital ele consiste primeiro pela validação. É quando você pega um arquivo de SPED, por exemplo, do SPED fiscal ou da FD Contribuições e audita ele profundamente. No outro material que tem aqui no Conla Fiscal comigo, que é onde nós vamos falar sobre correção de erros nas escriturações fiscais digitais, eu vou abordar profundamente essa etapa de validação. Eu vou ensinar você a ler um arquivo do SPED, a analisar um arquivo, a identificar um erro, a corrigir um arquivo, certo? Nós vamos ver tudo isso na prática, certo? Eu vou te mostrar, vou compartilhar a tela do meu computador contigo, vou te mostrar isso na prática. Depois que você faz a validação, você vai fazer o cruzamento de informações. Ou seja, eu vou cruzar a informação da receita bruta lá do SPED fiscal com a FD Contribuições. Ah, eu percebo que existe uma diferença entre a diferença da minha receita no SPED fiscal e a minha receita na FD Contribuições. Então, eu vou fazer uma conciliação. Vou primeiro identificar onde é a origem dos dados que estão trazendo essa divergência, para que eu possa fazer um saneamento lá na origem dos dados. E isso sempre gerando relatórios e indicadores que me permitam, de maneira preventiva, perceber possíveis inconsistências. Isso tudo com o objetivo claro de prevenir e antecipar possíveis erros. Bom, quando a gente fala de cruzamentos de informações na pessoa física, geralmente é muito mais comum você evidenciar essas possibilidades do que na pessoa jurídica. Dê uma olhada aí na tela nesse gráfico que eu mostrei para vocês. Vocês podem ver que aí nós temos a declaração do imposto de renda na pessoa física no centro das declarações. E essa declaração ela é cruzada com o DMED, que é a declaração de serviços médicos, ela é cruzada com a DIRF, no que diz respeito a retenções na fonte e distribuições de lucros, ela é cruzada com a DECRED, no que diz respeito a movimentações de cartão de crédito, ela é cruzada com a DIMOF na movimentação financeira e hoje com a E-financeira. Ela é cruzada com a DIMOB no que diz respeito a atividades imobiliárias. Percebam que quando a gente tem um universo da pessoa física, nós temos essa declaração no centro, que é cruzado os dados dela de renda e patrimônio com o informado nessas outras declarações. Volta para cá. O que eu quero te falar agora é algo que eu venho falando desde o início, mas agora eu vou reforçar para que seja um mantra para você que trabalha no setor fiscal, certo? Você jamais pode esquecer de que a informação, ela nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Vou repetir para você não esquecer jamais, a informação, ela nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Isso significa que, se o teu documento fiscal eletrônico estiver correto, a tua escrituração fiscal vai estar correta, consequentemente a tua contabilidade vai estar correta. Mas isso também significa que, se o teu documento fiscal eletrônico estiver errado, a tua escrituração fiscal digital vai estar errada, consequentemente a tua contabilidade não bate, não fecha. Então, cuidado com o processo de emissão de documentos fiscais. Cuidado, você que atua na área fiscal, você não tem mais como trabalhar de maneira amadora. Você tem que dedicar tempo à preparação das pessoas que estão na etapa prévia à escrituração. Continuando, pessoal, nós temos aqui, na tela você pode ver o seguinte, olha que massa isso de um cruzamento envolvendo o estoque, certo? O estoque, ele começa desde a nota fiscal eletrônica, quando você preenche lá na nota fiscal eletrônica que se trata de uma mercadoria para revenda, de uma matéria-prima, de um produto em processo. Desde esse momento já começa
a se evidenciar ali que tipo de produto está sendo circulado. Mas também isso vai ser evidenciado lá no teu SPED fiscal, no registro C170, que é o item do documento fiscal. Essa movimentação do C170, ela vai ser totalizada lá no H010, que é o bloco H, que é o bloco do teu inventário, e também no teu SPED contábil, lá no registro J100, no teu balanço patrimonial. Aí no material tem P100 e L100. P100 e L100 é na ECF, tá, pessoal? Só uma pequena falhazinha aí, mas você desconsidera na ECD J100, P100 ou L100, vai ser na ECF. E essas informações de entradas e saídas serão cruzadas com o teu estoque final. E é muito importante a gente voltar a falar, pessoal, reforçar isso que vocês estão vendo na tela, sobre a ausência de escrituração de documentos. A ausência de escrituração de documentos, ela quebra o teu estoque fiscal, destrói a tua escrituração fiscal. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa palestra, do nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Espero que você, que atua na área fiscal, tome todos os cuidados que a gente discorreu aqui ao longo dessas quase 2 horas que a gente conversou. E eu queria finalizar com essa frase de Arthur Ashe, que é um tenista norte-americano, que diz o seguinte, ó: comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Geralmente, eu vejo muito no dia a dia, em sala de aula, na prática, quando eu ministro meus conteúdos, tanto na internet, como também presencial nas aulas do IPOG, que eu sou coordenador do MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, que os alunos têm um mimimi muito grande. O pessoal começa, professor, se eu tivesse mais dinheiro, aí eu ia estudar mais. Se eu tivesse um emprego melhor, aí eu ia me dedicar mais ao meu trabalho, aos meus estudos. Pessoal, bote na sua cabeça, se você for esperar o melhor momento para fazer alguma coisa na sua vida, provavelmente você não vai fazer nada nunca. As oportunidades, elas jamais são perdidas. Alguém vai aproveitar as oportunidades que você perder. Então, comece hoje, de onde você está, invista em você, no seu conhecimento. Você que atua na área fiscal, invista em se tornar um profissional extremamente qualificado. As oportunidades de mercado para esse tipo de profissional estão muito grandes. Existem muitas formas de você se qualificar e você vai poder prestar consultorias, você vai fazer trabalhos, as empresas estão contratando bastante, então você pode sim alavancar sua carreira e ser um profissional da área fiscal de sucesso. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. A gente se vê em mais conteúdos aqui do Cona Fiscal e não deixe de acompanhar as demais palestras, os demais minicursos. Esse congresso está sendo feito com muito carinho para você que está nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima.